Sinais da unidade cristã. Havia esperança de que, diante da crise, todas as igrejas falassem a uma só voz. Na década de 1920, a antiga palavra grega ecumenismo, virtualmente desconhecida da maioria das pessoas religiosas, reapareceu. Referindo-se ao mundo todo ou à igreja inteira, o termo havia sido empregado 15 vezes no Novo Testamento. Tinha história, portanto. Um ferrenho defensor do movimento ecumênico foi Randall Davidson, arcebispo de Canterbury, que em 1922 liderou um ataque ao ateísmo russo. Depois da prisão do patriarca Tikhon, chefe da Igreja Ortodoxa Russa, Davidson organizou protestos que reuniram praticamente todas as denominações britânicas, além de católicos e judeus. Naquele que foi uma das maiores demonstrações de solidariedade cristã vista na Europa desde o início da Reforma, o movimento também talvez tenha livrado o patriarca russo de uma longa temporada na prisão. Se era complicado reunir as igrejas europeias uma vez, como não seria fazer isso regularmente? Em 1921, um cardeal francês organizou uma conferência com outros cristãos, e em 1925 aconteceu em Estocolmo uma Conferência Mundial das Igrejas Protestantes. Outros encontros se seguiram, mas o avanço era difícil com a Europa religiosa e politicamente dividida. Um notável gesto de fraternalismo cristão abraçou os judeus. O patrono foi Arthur James Balfour, filósofo, nascido em uma rica família escocesa e que por 3 anos exercera o cargo de primeiro-ministro. Combinando conhecimento profundo a uma prosa agradável e brilhante, ele escreveu o livro Fundamentos da Crença em tradução literal, uma defesa convincente do cristianismo. Em 1917, ele usou a posição de ministro das Relações Exteriores para convencer colegas a permitirem que a Palestina, uma vez retomada em segurança ao Império Otomano, se transformasse em pátria dos judeus. A ideia de Balfour representou um lento começo para o estabelecimento da atual nação de Israel, embora não fosse inteiramente prática. Quando ele morreu em março de 1930, recebeu dos judeus homenagens extraordinárias. Eles precisariam de um refúgio quando a turbulência se espalhasse pela Europa. A Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. A guerra começou em setembro de 1939, quando Hitler invadiu a Polônia. Em 1940, a maior parte da Europa Ocidental estava ocupada e em junho de 1941 ele entrou na União Soviética. Em dezembro, forças japonesas começaram a rápida conquista nas colônias britânicas, francesas do sudeste da Ásia. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos entravam na guerra depois de sofrerem os ataques aéreos dos japoneses a Pearl Harbor e as bases norte-americanas nas Filipinas. Tratava-se de uma guerra global que se estenderia até 1945. A intensificar-se, a guerra se tornou um espelho da natureza humana. O que o ser humano tem de melhor e de pior vinha à tona, mas o pior ficava incrivelmente nítido. Ao intensificar-se a guerra, se tornou um espelho na natureza humana. O que o ser humano tinha de melhor e de pior vinha à tona, mas o pior ficava incrivelmente nítido. Em 1941, Hitler, que havia muito nutrido um ódio terrível pelos judeus, resolveu aproveitar a oportunidade para eliminar os que ainda viviam na Europa. Ele acreditava equivocadamente que os judeus eram responsáveis pela derrota e pela ruína da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. O extermínio foi uma das decisões mais cruéis já tomadas. As crianças, os adultos, os muitos velhos e os muitos jovens, ninguém foi poupado. Foram massacrados não somente os judeus habitantes da Alemanha, que eram relativamente poucos, mas também os que viviam na Polônia, Áustria, França, Holanda e em outras nações. Ao todo, 5 milhões de judeus foram assassinados com eficiência científica. Para a civilização ocidental, representou uma autoflagelação. Os judeus, proporcionalmente à sua população, tinham quase com certeza provado ser o povo mais criativo e talentoso do mundo nos 100 anos que separavam 1840 de 1940. Ali estava uma civilização que se mutilava em meio a uma guerra terrível. O cristianismo não escaparia de uma responsabilização indireta pelo terrível Holocausto. Judeus e cristãos tinham sido rivais e às vezes inimigos por longos períodos. Além disso, alguns cristãos tradicionalmente acusavam líderes judeus pela crucificação de Cristo, embora evidências tenham sugerido que os dirigentes romanos foram os maiores responsáveis.